Igreja, nós vamos então continuar a ministração sobre as cartas do Apocalipse. Se você tem a Bíblia, o texto que nós vamos ler hoje está em Apocalipse, no capítulo 3. Hoje nós vamos falar da igreja de Sardes, ou Sardo. Apocalipse 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler sobre a carta à igreja de Sardo, ou Sardes, em algumas traduções. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos a mais uma etapa desta campanha das cartas do Apocalipse de Jesus Cristo. Meu Senhor amado, abençoa todos nesta reunião, no prosseguimento desta campanha, Senhor, porque Tu tens orientado e alertado a Tua igreja dos tempos finais que se aproximam. Senhor, que venhamos ter toda a receptividade no nosso coração ao Teu Espírito, para não sermos condenados com o mundo, mas agirmos conforme a Tua palavra, tanto para alcançar a Tua herança, as bênçãos, como para estar contigo eternamente. Meu Deus amado, abençoa ricamente a mais esta reunião, traga iluminação, revelação da palavra, esclarecimento da verdade. Meu Deus, confirma o Teu avivamento sobre esta obra, Pai. Ilumina a todos para a Tua verdade que salva. Confirma, Senhor, tão grande avivamento, tão grandes maravilhas, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas novamente, louvando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Então hoje nós vamos ministrar a carta que o Senhor direcionou à igreja de Sardes. E esta carta, ela é uma realidade até hoje. A realidade das cartas, na verdade, são tanto para aquela época como para toda a época. Por isso que são cartas apocalípticas ou de revelação para a igreja. E a igreja de Sardes, também na Ásia, ela é uma característica talvez das mais que se parece com a igreja atual. Por quê? Porque a palavra Sardes representa o remanescente, aquele que continua a brilhar em meio à escuridão. É o que quer dizer a palavra remanescente ou Sardes. Veja bem que a igreja de Sardes, ela estava quase morrendo. As pessoas estavam se abatendo na fé, mas havia também lá o remanescente, poucos, mas que continuaram fiéis até o fim. E então muitos estavam se abalando na fé, mas alguns não desanimaram, tentaram até recuperar os caídos, os que estavam morrendo. Mas Jesus declara: aquele que vencesse teria então
as vestes brancas, não teria o nome riscado no livro da vida, e o Senhor os confessaria diante do Pai e dos anjos, e seriam honrados eternamente. Então veja bem, por que isto ocorreu naquela igreja? E Jesus estava vendo, tanto é que ele manda a carta através de João, porque uma igreja, muitos começam a perecer e muitos ainda continuam remanescentes, justamente porque ocorre 3 fatores na vida de um cristão, que ele, se não tomar cuidado, a fé diminui, ele pode perecer. E esses 3 fatores ocorrem até hoje. Por exemplo, na igreja de Sardes havia uma perseguição muito grande, uma luta muito grande que eles estavam enfrentando. Da mesma coisa podemos falar no tempo de Israel com a rainha Jezabel. Ela perseguia os fiéis de Deus e ameaçava de morte. Então muitos desanimaram, mas Deus declarou para Elias, que ficou 7.000 remanescentes no meio de 1 milhão de homens de Israel, mas Deus teve os remanescentes. E o primeiro fator que levou Israel a desanimar foi perseguições. É a mesma coisa hoje. Ninguém está isento de ser atacado por calúnia, por ataques demoníacos, por situações que te confrontam de família ou pessoas, situações dentro do emprego ou dentro da igreja, mas muitas pessoas não conseguem suportar uma afronta, um ataque, uma perseguição demoníaca, um ataque satanista. Muitas pessoas ficam amedrontados quando são ameaçados e acabam muitas vezes até desanimando da fé. Então este é um primeiro princípio. Por exemplo, quando começou este ministério, foi uma perseguição muito grande. Por exemplo, minha mãe, ao converter, ela foi deserdada pelos meus avós, e foi de tal maneira que ficou só, mas preferiu Cristo. Veja bem, depois uma doença, quando o pastor Carlos tinha uns 12 a 13 anos, e aí acusar minha mãe, foi porque ela saiu do catolicismo, porque ele ficou doente, e acusava, e mandava ela voltar para a idolatria, mas ela declarou: não, eu tenho Jesus, não vou negá-lo jamais. Então ninguém está isento da luta, da perseguição, da ameaça de morte, do abandono dos parentes. Mas em Sardes, grande parte não estava mais suportando a luta, e então muitos estavam morrendo, perecendo na fé. Por isso que a Bíblia diz que os 7 Espíritos de Deus estavam observando as 7 estrelas, ou seja, as 7 estrelas é o Senhor, tem a igreja na sua mão. Os 7 Espíritos de Deus é as 7 características: o Espírito do Senhor, que tem olhos de fogo, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor de Deus. É os 7 Espíritos de Deus. Então o Senhor estava olhando para aquela igreja, os olhos de fogo do Senhor, e o que ele via? Ele não via mais um povo temente, mas amedrontado, um povo acuado, que não acatava o conselho de Deus, o conhecimento de Deus, e perdia o temor de Deus. E então o Senhor os repreende naquela carta, para que eles venham reagir e não ficar amedrontado com luta. Então nós não podemos nos baquear em perseguições, ataques, situações que vêm abalar o nosso caráter, nossas emoções. Nós temos que falar: Senhor, pode vir o que for, que eu estarei contigo para sempre. Mas veja que em Sardes, Deus declara que havia remanescentes, ou seja, pessoas que não se abalaram por nada. Esses, o Senhor declara: vou vos confessar diante do meu Pai e diante dos anjos de Deus, e terão vestes brancas, ou seja, a eterna salvação em Cristo. Este é um fator que muitos passam e não sabem vencer. Outra situação que estava ocorrendo em Sardes, como até hoje, é a demora da bênção. Veja bem, Deus, ele tem as suas promessas, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, e muitas vezes a bênção não virá só porque queremos ela, mas no tempo de Deus. A grande causa de Israel ter fracassado no tempo da rainha Jezabel foi isto: não estava mais chovendo,
E lá estava o profeta Elias, e o povo falava: mas cadê Deus? Não é o profeta? Não servimos a Deus, mas o gado está morrendo, não tem mais plantação, Deus é o Senhor, e cadê a chuva? E Jezabel, rainha que era até estrangeira da Fenícia, que casou com o rei de Israel, fazia festa, cultos a Baal, ela fazia doações para o povo, e então o povo, pela demora da bênção, se sensibilizou em acatar Jezabel. Ou seja, o povo de Deus não quis esperar Deus, estava demorando mesmo, e a chuva não vinha, e o povo preferiu estar acolhendo a pecaminosidade de Jezabel, pecado, engano e opressão maligna. Então em Sardes estava a mesma coisa. A demora da bênção foi um motivo de muitos terem a fé abalada, perecerem, sucumbirem, mas lá havia o remanescente. O remanescente ficou fiel, mesmo que demorou a bênção, eles estavam atentos. Tanto é que o Senhor fala: mas tenho ainda aqueles que não me abandonaram, os remanescentes. Então hoje nós vamos orar para que você tenha a unção de remanescente. Então remanescente é aquele que não desiste nunca, mesmo que a promessa ainda não cumpriu. Pode vir a luta que for, que ele está brilhando mais ainda. Porque se isto está na Bíblia, ocorre até hoje. As cartas são orientação para a igreja: não desistir, não fracassar, não desanimar, não entristecer porque a bênção ainda não veio, mas ser testemunha viva de Deus. Então muitas situações ocorrem até hoje. Não pense que você está sofrendo como o único que sofre. Não, isto já é relatado na Bíblia para nos confortar, saber reagir e saber atuar na palavra para ter a recompensa de Deus. Mas em Sardes foi a igreja que ficou só remanescentes, poucas pessoas. Uma igreja que foi aberta no poder de Deus, mas só sobrou o remanescente, como no tempo de Elias. Eram milhões de israelitas, somente sobrou 7.000 com Elias, o profeta de Deus. A maioria estava se voltando para Baal, pelas facilidades que Jezabel oferecia. E aquelas pessoas declaravam: não, Deus está demorando, não, a luta está muito grande, a perseguição, o sofrimento, Jezabel está ameaçando, se não passar para o lado dela, ela ameaça de morte. Então pactuaram com Jezabel. A demora da bênção de Deus levou muitos a acatar coisa pecaminosa, e então Israel foi fracassando. A igreja de Sardes estava no mesmo caminho. Então veja que esta carta é uma realidade até hoje. Veja que o Senhor dá a solução. Veja, ser remanescente. Outro fator que estava ocorrendo em Sardes era a falta da semeadura. O motivo de estar perseguido, o motivo de não receber bênção, naturalmente leva uma pessoa a não mais ofertar, nem orar mais, nem dizimar, nem querer mais os cultos a Deus, porque a pessoa muitas vezes tem sentimento de revanche. Não, Deus não está abençoando, não, já fui lá no ministério, não ocorreu nada, não tenho a bênção, não vou também ajudar. Muitas vezes fica igual uma pessoa, um menino emburrado, para não querer que o pai não dê algo para a criança, ele emburra e também fica triste com o pai. Então é o chamado, o problema de não semear, a falta da semeadura. E isto então é que vai acabando com a fé. Em Israel foi a mesma coisa, parar de dizimar, de ofertar. Até o altar ficou abandonado, tanto é que o profeta Elias teve que restaurar o altar para cultuar a Deus e Deus derramar fogo. Nem o altar mais eles viam mais arrumar ou ministrar, não tinham mais prazer de semear em nada de Deus. E quando o cristão para de dizimar, de ofertar, de ajudar, de doar,
a fé vai definhar com certeza. Então esses são 3 fatores que ocorreu em Sardes. Veja bem que o Senhor, Ele então declara, vamos até aqui ler em outra tradução que nós anotamos: sê vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, a obra vossa não está perfeita, arrependa-te, mas tenho que alguns não contaminaram os seus vestidos. Então o Senhor declara que a igreja de Sardes estava numa situação debilitada, porque os 3 fatores eles pereceram, mas os remanescentes permaneceram íntegros, fiéis, dedicados. O cristão remanescente, ele abre a boca só para agradecer e adorar, e não reclama, não blasfema, não cobra de Deus, não questiona as profecias do Senhor, mas ele está sempre fiel ao Senhor. E muitas vezes as bênçãos não vão vir como esperamos ou temos expectativa delas, porque é necessário ser aprovado na perseguição, na espera e na semeadura. Muitos cristãos não tornam remanescentes porque na hora da perseguição se abatem, na hora da demora ficam cobrando ou desesperados. Eu já vi obreiros sair da casa de Deus por uma simples palavra: não, está demorando, não aguento mais esperar, tem outros ministérios que me pagam tanto, tem outros que estão me chamando e aqui não vejo nada, e a pessoa num instante ele afunda. Ou seja, ele acha que é o pastor que está provando. Não é, é a palavra, a igreja de Sardes. O ataque, a demora e a semeadura. E quando a pessoa vê que não tem mais bênção, ele para de dizimar, de ofertar e vir na igreja. Você pode ver, a sequência é essa. Muitas vezes a pessoa fala: pastor, que luta que eu estou sofrendo, ora para mim. Em vez de usar de autoridade e ser aprovado, fica querendo que a luta cesse, pare, ou fica desanimado, aí é reprovado. Muitas vezes a bênção demora, já quer cobrar e já quer alívio dela, em vez de ser remanescente. E aí então para de vir no culto, na igreja, de semear, e a fé vai só se debilitando. Então Jesus declara: confirmo que está prestes para morrer, senão não vai adiante. Mas os remanescentes é aqueles que entendem isso e passam por isso e prevalecem. Esse ministério dura até hoje, justamente porque se passou igual a igreja de Sardes: perseguição de morte, ataque, doenças de desengano, demora de bênçãos ao ponto de passar até fome, situação adversa, situação de perigo, e mesmo não tendo que doar a própria vida pelo Evangelho, de doar a própria vida pela casa de Deus. Eu me lembro que o pastor Carlos dirigindo um culto, então não tinha nem dinheiro para cortar o cabelo no barbeiro. Então meu pai deu um dinheiro para ele, e ele falou: não vou nem cortar meu cabelo, vou dar de oferta. Então ele tinha tanto prazer do dinheiro que vinha na mão dele, de ofertar, de ajudar, de colaborar, nem pensar. Então muitas vezes as pessoas ficavam falando: mas o dinheiro foi para você, não era para ofertar? E meu pai achava até ruim. Mas por quê? Porque era a prova de Sardes, de semear o que tinha e nem gastar para si mesmo. E hoje, o que está ocorrendo? Prosperidade, vitória. Hoje pessoas semeiam, ajudam. Nessa semana mesmo uma pessoa me semeou de tal maneira que eu estou admirado até agora. E até agora estou recebendo bênção de graça, de bênção de vitória. Mas vai ver no passado: semeadura, doação, dar o que tinha. Todos têm que passar por isso. Não é a vida inteira, mas depois você vai colher. Mas aí que muitos fracassam, como na igreja de Sardes. Mas temos que orar para ter a unção de remanescente. O remanescente, ele pode passar fome e sede, ele pode morar na caverna, como estavam os remanescentes do tempo do profeta Elias. Estavam até dentro das cavernas,
mas preferiram fidelidade do que as delícias que Jezabel oferecia. E então a promessa veio: vestes brancas, o Senhor os confessaria diante do Pai e diante dos anjos, vestes eternas e honrados para sempre. Então veja que as cartas são reais até hoje, e a igreja de Sardes é uma característica para o tempo de hoje. É uma igreja que ela se molda em muitos cristãos hoje. Por quê? Porque há um período em que muitos passam e fracassam. Muitas vezes é um período de 6 anos, 7 anos, 8 anos. É o período crítico do cristão, de passar a perseguição, a demora da bênção ou quebrar a lei da semeadura. É o período crítico. Não é o primeiro ano nem o segundo, é do início da conversão até 8, 7 anos, principalmente por experiência própria. É o que mais houve de ataque no ministério e pessoalmente. Tem até hoje, mas por experiência de bênção não nos aflige mais. Então você deve ter a visão de remanescente. Não que você não vai ter as bênçãos, não. O que Deus tem é muito maior, além do que você possa pensar e imaginar. Mas, se for aprovado, a bênção vem em abundância aqui na terra e para a eternidade. Então não é Deus que não quer operar. Pode ser ataque demoníaco, mas eles não têm o poder de ir além do que Deus permite. Mas nós podemos ser derrotados por nós mesmos, por palavras ociosas, por expectativa que não se cumpriu, e muitas vezes por faltar a lei da semeadura. Então hoje nós vamos orar nesse propósito de sermos os remanescentes, e não os que foram acusados e derrotados em Sardes, mas os que tornaram vencedores, ou seja, os remanescentes. Então aqui está mais uma carta que o Senhor direcionou à sua igreja, a igreja de Sardes. Sardes, portanto, quer dizer o remanescente. Remanescente tem como sinônimo o brilho que não cessa. Pode ser em meio de escuridade, de trevas, de fumaça. O remanescente brilha a todo momento. Você quer ver se você é remanescente? Como que você enfrenta a luta? Como que você enfrenta a falta? Como que você enfrenta a demora da bênção? Se você está sempre brilhando, você é remanescente. Aqui eu já vi muita pessoa fracassar, obreiros, membros, que de uma hora para outra desistem. E por mais que você explique, tente falar, orientar, a pessoa parece que cria cera no ouvido, ou comichões nos ouvidos, e fica rebelde, porque a pessoa fica tão amargo com Deus, que ele acha que a igreja não presta, o pastor é ruim, e muitas vezes ele acha que outro homem vai o abençoar, e acaba perecendo, porque na escola de Deus não tem jeito de passar as lições por cima delas, ou é aprovado ou reprovado. Então que você tenha entendido mais esta carta que o Senhor direciona à sua igreja. E então nós vamos agora ficar de pé, nós vamos então orar para que o Espírito de Deus venha então nos ajudar a termos a visão da igreja dos remanescentes do Senhor. Então vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, foi pregada e anunciada, e nós estamos, ó Deus, nesse dia de hoje, nesta campanha que segue das cartas do Apocalipse. Espírito Santo querido, Espírito Santo eterno, Espírito Santo maravilhoso, venha nos ajudar, nos orientar, nos iluminar, nos fortalecer. Queremos ser remanescentes, ó Pai, e não dissidentes, porque o que mais tem visto é a dissidência para com a palavra, por não suportar a perseguição, por não entender o relógio de Deus.
e por não dar vazão à lei da semeadura, muitos têm tornado dissidentes, fracassados, e muitos, ó Pai, estão prestes a perecer na fé. Mas o Senhor sabe dos remanescentes, os 7 Espíritos do Senhor, o Espírito de olhos de fogo, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e entendimento e de temor, venha sobre nós, para nos ajudar a sermos remanescentes do Deus vivo. Meu Deus, opere grandemente nesta reunião. Manifesta, Senhor, da tua glória santa e poderosa. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, manifesta da tua graça bendita. Faça avivamento em nosso meio. Levanta mesmo a igreja, Pai fiel. Senhor, ao longo dos dias, as cartas têm sido lidas, ó Pai. Que ninguém venha fracassar, nem se abater, nem desistir, nem se rebeliar, mas manter íntegros ao Senhor. Meu Deus amado, nos ajuda, Pai, a viver em fé, em amor, em santidade, em justiça. Sujeita o teu Espírito, abençoa grandemente a todos, abençoa ricamente a tua amada, santa e eleita igreja. Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo querido, Espírito Santo eterno, venha operar sobre todos em mais esta reunião, e a todos quanto ouvirem, ó Pai, esta verdade que o Espírito Santo tem orientado a igreja. Que ninguém venha retroagir, que ninguém venha se abater, que ninguém venha, ó Senhor, de maneira alguma negar o teu nome. Usa de misericórdia, Espírito Santo, que todos nós venhamos dar ouvido ao teu Espírito. Manifesta da tua glória, do teu poder, da tua virtude, do teu Santo Espírito. Manifesta da tua unção poderosa, da tua graça santa, do teu poder bendito. Muito obrigado, Espírito Santo. Nos ajuda a perseverar todo dia. Muito obrigado, Espírito Santo. Nos ajuda a fazer a vontade do Pai. Manifesta sim a tua força bendita. Livra a todos do mal. Não deixe ninguém sucumbir. Que todos venham ter entendimento do projeto de Deus. Que todos saibam enfrentar a perseguição. Que todos saibam esperar em Deus pacientemente. Que todos venham sempre semear a própria vida, o próprio sangue. Meu Deus amado, que todos tenham entendido sobre a igreja de Sardes, ó Pai. Senhor, tu tens o remanescente são aqueles que terão as roupas brancas, são aqueles que o Senhor confessará diante do Pai, diante dos anjos. Senhor, confirma a vitória sobre esta obra, sobre esse teu povo. Confirma sim, ó Pai, tão grande avivamento, tão grandes maravilhas, tão grande graça sobre esta obra, sobre esse teu povo. Confirma maravilhas, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.